Pai, obrigado por sua graça, por seu amor que tem nos alcançado dia após dia. Obrigado, Pai, porque mesmo que não o conheçamos de maneira abundante, de maneira plena, nós, ó Pai, temos Te conhecido o suficiente para entregarmos a nossa vida a Ti e depositarmos a nossa vida como oferta aos Teus pés. Por isso, Jesus, essa noite aqui não é sobre nós, é sobre você. E eu clamo a Ti, Jesus, receba a adoração que flui da nossa parte, em honra ao Teu nome, em glorificação ao Teu nome, porque você é digno de toda a honra, glória e louvor. E nessa noite queremos nos juntar àqueles que desde sempre e para sempre Te adoram sem cessar. Receba, ó Pai, os nossos elogios, as nossas bocas, receba as nossas ofertas, receba a nossa gratidão por tudo aquilo que você tem feito, porque nós plenamente confiamos no Senhor e sabemos que Tu és bom em todo o tempo. E Tuas misericórdias, bondade não falham. Jesus, seja exaltado no nosso meio. Nós não somos dignos por nós mesmos de estarmos em Sua presença, mas a Sua graça e Seu amor nos alcançou, abrindo um novo e vivo caminho para que tivéssemos relacionamento contigo. E por Tuas misericórdias nós clamamos, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Dá-nos clareza e iluminação daquilo que vamos ouvir, para que aquilo que vamos ouvir possa nos transformar de glória em glória, cada dia numa glória maior. Dá-nos revelação, discernimento da Sua palavra revelada, para que a Tua palavra possa nos transformar. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje é o último dia do tema Não Me Envergonhe do Evangelho. Não que seja o último trecho da carta aos Romanos. Se você já leu Romanos, você vai saber que Romanos acaba em Romanos capítulo 16. Então já fica o spoiler aí para os próximos anos. Não me envergonhe do Evangelho 2, 3, enfim, dá para a gente exaurir ainda bastante a carta de Paulo aos Romanos. Mas hoje, eu diria que na apresentação do Evangelho proclamado por Paulo, ele encerra um ciclo, exatamente nesse texto que nós estamos falando, quando ele encerra o momento da fala a respeito da nova vida que nós temos em Cristo. Porque logo depois, no capítulo 8, ele vai entrar em termos e assuntos que dizem respeito à nossa esperança, à nossa paz que temos com Deus, às nossas convicções na jornada. Mas aqui se encerra a luz do entendimento do que é de fato entregar a vida a Jesus, nascer de novo e caminhar com Ele. E por isso, em Romanos capítulo 6, versículo 15, o apóstolo Paulo vai levantar uma indagação possível para aquele que tem acesso à mensagem do amor, da graça e da salvação que existe em Jesus. Porque a tônica de tudo aquilo que o apóstolo Paulo está falando e de tudo aquilo que o Novo Testamento fala é que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Olha aí para quem está ao teu lado, diga, você é salvo pela graça, por meio da fé. O que significa que não existe mérito humano na salvação. E por que não existe mérito humano na salvação? Não existe mérito humano porque nós não temos mérito. Se Deus exigisse, cobrasse de mim e de você alguma coisa para oferecer a Ele em troca da nossa salvação, simplesmente nós estaríamos no inferno. É justamente pelo fato de Ele ter nos amado e enxergado a nossa inutilidade que Ele veio nos resgatar, nos dando gratuitamente salvação, pelo simples fato de nós confiarmos no Seu amor, na Sua graça e na Sua bondade por nós. Porém, diante disso, e diante inclusive de algumas afirmações muito categóricas do apóstolo Paulo, como por exemplo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Outra afirmação, a graça é maior do que o peso do pecado.
Paulo, então, ele vai nos dizer dessa graça maravilhosa, desse favor de Deus, essa bondade de Deus que supera o pecado. Porém, muitos, diante desse amor, podem se folgar. É aquela velha história, você dá um minguinho, o cara quer a mão inteira. E às vezes com Deus nós nos comportamos da mesma forma. E se nos comportamos dessa forma, na verdade, nos comportamos porque não entendemos o que de fato a obra de Cristo fez em nós. Por isso que Paulo, nesse trecho de Romanos 6,15, ele vai levantar uma pergunta muito pertinente a nós. Ele vai dizer, nós vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Em outras palavras, já que Jesus nos salvou, já que Jesus nos libertou, já que Jesus nos fez herdeiros do céu, já que Jesus contou o nosso nome como escrito no livro da vida e tem nos chamado de filho, nós vamos viver uma vida pecaminosa? Qual é a resposta de Paulo? De maneira nenhuma. E eu consigo imaginar Paulo escrevendo isso, com aquela coisa meio irada dentro de si, em pensar que alguém poderia pensar tamanha asneira. É óbvio que não. É claro que não. Como você pode ter sido salvo e usar da salvação como desculpa para o pecado? Porém, por mais que, obviamente, se eu fosse fazer essa pergunta aqui, todos responderiam, é claro que não, né, pastor? Enfim, se Jesus nos salvou, isso não é uma desculpa para o pecar. Mas na nossa prática, por vezes, nós caímos exatamente nesse erro. Como assim? O pecado na vida cristã, ele está presente, a Bíblia afirma isso. Que aquele que não tem pecado, já está pecando, está mentindo. Todos nós cometemos e caímos em pecado, sendo nós cristãos ou não. Porém, entretanto, todavia, o que a Bíblia corrobora e traz para nós o sentido é que aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, o pecado, ele já não é mais algo planejado e ele já não é mais algo obedecido, ele é um acidente de percurso. Portanto, toda vez, se é que você, enfim, cai nessa prática abominável, toda vez que você peca, predisposto a pedir perdão a Deus, porque sabe que Ele vai te perdoar, o que você está fazendo é mau uso da graça. Em outras palavras, quando você, antes de cometer algum ato que Deus reprova, você para e pensa, caraca, isso desagrada a Deus. Mas você pensa juntamente com isso, mas Ele é bom, Ele vai me perdoar. O que você está fazendo é exatamente o que Paulo está dizendo, que não podemos fazer. Porque a graça não é uma desculpa para o pecado, mas ela é uma desculpa para a santidade. E o que Paulo está afirmando para os romanos é que sim, de fato, nós não estamos mais debaixo da lei. Mas agora nós estamos debaixo da graça. E para ilustrar isso para você, deixar de maneira mais didática, imagine o seguinte, imagine que esse palquinho aqui ilustra a linha da lei, ok? Isso aqui é a lei. O que Paulo estava afirmando é que nós anteriormente estávamos debaixo da lei. Deixa eu entrar aqui. Nós estávamos aqui debaixo da lei. Ou seja, nós nunca conseguimos atingir o padrão da lei. Por quê? Porque esse aqui era o nosso teto, então a gente fazia até algumas coisas boas. Mas a gente nunca conseguia de fato agradar a Deus em plenitude, porque a lei era o nosso teto. E agora o que Paulo está dizendo é que nós não estamos mais debaixo da lei, agora nós estamos debaixo da graça. Ou em outras palavras, agora nós estamos sobre a lei, debaixo da graça. Em outras palavras, Cristo te salvou,
Não para que você viva restringido à lei, mas para agora que a lei habitou no seu coração, você possa obedecer Cristo em plenitude. Em outras palavras, a salvação de Cristo é tão poderosa, que através da sua graça, da sua bondade, do seu amor, hoje em Cristo, Ele te permite viver aquilo que você não podia viver anteriormente. Porque você não está mais debaixo da lei, mas você está debaixo da graça de Deus. E como o próprio apóstolo Paulo mesmo diz, eu não permito que a graça de Deus seja vã comigo. Ou seja, se Cristo me permitiu viver uma nova vida, adivinha, eu vou viver essa nova vida. E esse é o argumento que Paulo está levantando nesse trecho de Romanos. Ele vai continuar a falar sobre isso, quando no versículo 16, ele afirma: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquilo que obedecem? Preste atenção nessa afirmação. Nós somos escravos daquilo que obedecemos. Você, eu, nós somos escravos daquilo que obedecemos. E aí Paulo completa o pensamento dizendo o seguinte: escravos do pecado, que leva à morte, ou escravos da obediência, que leva à vida. O que Paulo está querendo jogar na minha cara e na sua cara, na maior cara de pau, é o seguinte: de quem você é escravo? A quem você serve? Ai, pastor, aleluia, glória a Deus, é Jesus. Não se precipite, não seja tão rápido em afirmar isso. Deus mesmo fala acerca do povo dele, que honrava ele com os seus lábios, mas seu coração estava longe. Portanto, ser escravo de Jesus necessariamente implica em obedecer a Ele. E é apenas uma escolha que você pode ter. Ou você é escravo do pecado, que te leva à morte, ou você é escravo da obediência a Jesus e a sua palavra, que te leva à vida, que te leva à santidade. E mais uma vez eu te pergunto, a quem você serve? A pergunta não é a quem você quer servir, a pergunta é a quem você serve. Quem comanda a sua vida? Quem orienta os seus passos? A maneira como você administra seu tempo é fundamentada e baseada em princípios e valores da palavra. A maneira como você conduz a tua vida financeira é baseada e fundamentada em princípios da palavra. A maneira como você conduz a sua família é fundamentado, baseado em princípios da palavra, ou em princípios e valores deste mundo, ou em princípios e valores dessa era. O que Paulo traz à luz é de suma importância. Ou você se faz escravo da obediência e colherá vida, ou você se faz escravo do pecado e colherá morte. Simples assim. E aí talvez você fica com aquela síndrome do salmista no Salmo 73. Mas pastor, por que o ímpio prospera? Eu amo a resposta de Deus para o salmista nesse capítulo 73 de Salmos. Sabe o que Deus fala para o salmista? Eu sei o destino do ímpio e sei o teu destino. Em outras palavras, você pode achar prosperidade, comer todo dia McDonald's, mas você vai morrer de câncer. É só um exemplo, ok? Deus conhece o destino de quem come McDonald's todo dia.
Deus conhece o destino daquele que pratica iniquidade. Deus conhece o destino daquele que vive de maneira inadvertida a palavra de Deus. Portanto, a pergunta é: a quem você serve? Quando Cristo nos salva por meio da fé, o que Ele nos faz é dar capacidade de obedecer a Deus. Portanto, a capacidade de obedecer a Deus, preste atenção que isso é muito importante, é a testificação de que você foi salvo. O potencial, a capacidade de fazer o que Deus se agrada é a confirmação de que você foi salvo. Porque outrora, anteriormente, nenhum de nós conseguiria servir a Deus. A quem você serve? Pastor, eu sirvo a Deus e ao pecado. Sabe como é? 99% mais aquele 1%. Jesus afirma: ninguém pode servir a dois senhores. Quem você serve? A pergunta não é se você erra ou não erra. Você erra, eu sei, não precisa me dizer isso. A pergunta é que quando você erra, o que você faz com o teu erro? Mergulha na lama como uma porca mergulha na lama? Quando você erra, existe contrição, arrependimento genuíno de alguém que nasceu de novo e serve a Deus e a justiça dele? Versículo 17 de Romanos. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, preste atenção no tempo verbal, vocês tenham sido escravos do pecado, passado. Se você está em Cristo Jesus, você já não é mais escravo do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Aliás, não permita que esses enganos e mentiras contadas pelo próprio diabo a você, de que você é escravo da imoralidade, que você é escravo da mentira, te contamine ao ponto de você acreditar nisso. Porque Deus não é homem para que minta. E a palavra dele confirma que se por meio da fé nós de fato entregamos a vida a Ele, eu e você já não somos mais escravos do pecado, ou seja, nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Nós podemos dizer não para o pecado e dizer sim para a justiça e para a santidade de Deus. Vocês passaram a obedecer de coração. Repete comigo: de coração. A forma de ensino que lhes foi transmitida. Percebe o que Paulo está dizendo? Não é uma obediência proveniente de informação. É uma obediência proveniente do coração. O Evangelho não é uma informação, por mais que ele seja uma mensagem. Mas como diz o apóstolo Paulo, que inclusive dá o nome ao nosso tema, o Evangelho é poder. Repete comigo: poder. Ele é poder, ele é misterioso, ele é poderoso, ele é sobrenatural, ele é milagroso. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a grande salvação operada por Deus, acredite, não é te dar um passe livre para o céu. Até porque se você fosse, sendo quem você era, para o céu, você faria do céu um inferno. Rapidamente, já iam fazer uns botecos no céu. Já iam fazer uma tuts-tuts, uma balada, passar umas doces. Rapidamente. O céu eternamente continuará sendo o céu, sabe por quê? Porque no céu só habitam novas criaturas. Portanto, Jesus, ele te salvou de muito mais do que o do inferno. Ele te salvou de você mesmo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele te salvou do jaguara que você era. Ele te salvou
de quem você era, dos seus valores, princípios, coração, daquilo que você tinha contra Deus. Cristo te salvou, e isso Ele fez por meio do seu poder, que é testificado no Evangelho. Vocês foram libertados do pecado. E agora Paulo então vai dizer aquilo que é a ênfase nessa mensagem de hoje. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Cristo te libertou do pecado. Você é livre. Amém? Você é livre, você foi liberto do poder do pecado. Por meio de Cristo, Ele te libertou do poder do pecado. E às vezes, inclusive, eu penso que o cristão ele é tão infantilizado que ele consegue transformar essa poderosa liberdade em uma música um tanto quanto infantil, né? Por exemplo, livre para correr, livre para dançar. Meu irmão, qualquer ser humano corre. Que tem pernas, enfim, que não é paralítico, pô, corre. Livre para dançar, pô, qualquer um dança. Começar um tuntes aqui, você vai começar a dançar. A liberdade que Cristo veio operar em você é a liberdade do poder do pecado. Você que já entregou sua vida a Jesus, de fato, coloque a tua mão no seu coração e diga para você mesmo: eu sou livre do poder do pecado. Amém? Você é livre do poder do pecado. O pecado não exerce mais governo sobre você. Agora Paulo fala algo que escandaliza algumas pessoas. O que Paulo diz é: vocês foram livres do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo é essa mesma: escravo. Escravo da justiça. Escravo da justiça. Vocês foram libertos da escravidão do pecado e se tornaram escravos da retidão, escravos da integridade, escravos de Cristo. E talvez alguns irmãos, quando ouvem isso, fiquem: caraca, escravo de Jesus, isso é muito radical, é muito fanatismo. Agora é interessante pensar que nas Escrituras Sagradas, nós observamos diversos homens, como por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 1, Tiago diz acerca dele: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pedro, em 2 Pedro 1, versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escravo e apóstolo de Jesus. A palavra servo aqui é a palavra escravo, a mesma. Judas, capítulo 1, versículo 1, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Paulo, escravo de Cristo, Jesus. Portanto, aquilo que precisa acontecer posterior a uma entrega à vida a Jesus, sabe o que é? Uma escolha de viver como escravo de Cristo. Escravo da justiça. Qual é a característica de um escravo? Tirando, enfim, todo o teu trauma recente da escravidão brasileira, puramente a escravidão histórica, qual é a característica de um escravo? Escravo diz amém. Ponto. O que aquele que entregou a vida a Jesus deve dizer? Amém. Amém. É para oferecer outra face? Amém. É para orar pelos inimigos? Amém. É para perdoar quem me ofendeu? Amém. É para submeter-se ao meu marido? Amém. É para amar sacrificialmente a minha esposa? Amém. É para disciplinar e educar meus filhos? Amém. É para não se pôr em julgo desigual? Amém. É para não matar? Amém. Amém, né?
Aquele que entregou a vida a Jesus chegou ao lugar de humildade, aonde ele reconhece que simplesmente não sabe viver. E por isso ele diz, amém. Olha só como Paulo inteira essa ideia, e eu amo a maneira como ele apresenta esse argumento no versículo 19. Olha só. Eu falo isso, nós somos escravos de Cristo, em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em santidade, a justiça que leva à santidade. O que Paulo está dizendo? Olha, eu digo para vocês que aqueles que entregaram a vida a Jesus devem se portar, se posicionar e viver como escravos da justiça, por causa que vocês não compreendem o que de fato Cristo fez na cruz. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que aquele que vivia mergulhado no pecado não sabe viver uma vida nova. E se ele não obedecer a Cristo de maneira quase que cega, a sua palavra, amém? Ele não vai experimentar a vida. Se você tentar viver o cristianismo, a fé, teu relacionamento com Deus, cheio de ideias, sofismas, filosofias, pensamentos, ideologias, você nunca vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Para que vocês entendam o que é viver, sirvam agora a Cristo como escravo, embora Ele os tenha libertado. Embora, na verdade, essa escravidão é uma escravidão para a liberdade. Aí eu gosto de uma canção da Hillsong que fala exatamente sobre isso. Nós somos escravos da liberdade. É muito poderoso isso, né? Escravos da liberdade. Algumas semanas atrás, eu vi uma história que me chocou e que ilustra muito bem o que Paulo está querendo dizer aqui. A história era de um menino no país da Angola, pequeno, tinha seus 4, 5 anos de idade. Ele morava num vilarejo, e os vilarejos, enfim, na Angola, na África, de modo geral, eles são bem distantes dos centros metropolitanos e normalmente são choupanas, enfim, quase que no meio do deserto. E aquele menino morava com seu pai e a sua mãe. Aconteceu que seu pai e a sua mãe adoeceu, e aquele menino estava naquela choupana, no meio do deserto, e a casa, enfim, naquela região, basicamente tem uma sala e um cômodo, e a cozinha e o banheiro ficam para o lado de fora da casa. E a porta, a única porta que tinha uma tranca alta. E o pai daquele menino adoeceu e acabou que o pai e a mãe vieram a falecer, com o menino lá. Ninguém se deu conta porque, enfim, as casas são distantes uma da outra. E passaram-se tempo, ninguém sabe quanto tempo que havia falecido o pai e a mãe, até que alguém deu falta. E aí então chegou até a casa daquele menino, abriu a porta. Quando abriu a porta, viu ele desmaiado no chão. E as suas mãos e a sua boca estavam cheias de fezes. Aquele menino sentiu tamanha fome que ele passou a se alimentar das próprias fezes que ele fazia. Então ele defecava e pegava as fezes e comia as fezes. Esse menino foi adotado por uma missionária na África. E a história contada diz que aquele menino, depois de anos que passaram já esse episódio do falecimento dos pais, enfim, de ele se alimentar de fezes, ele ainda continuava, sempre quando fazia fezes, pegava as fezes e guardava ela, porque ele tinha medo que a comida faltasse. Se faltasse, ele então poderia voltar a comer as fezes. E fazendo um paralelo
com aquilo que nós estamos conversando hoje, 2 lições básicas. Primeiro, agradeça pela comida que você tem na tua mesa. Segunda, é que às vezes com Jesus é da mesma forma, sabe? Jesus te salvou, te libertou, te deu uma nova vida. Mas talvez tão traumatizado com a tua forma de viver antigamente, você ainda continua estocando fezes. E se alimentando de fezes. Com medo de que Deus não é suficiente, que Ele não vai suprir aquilo que Ele promete suprir. Por isso que Paulo está dizendo que nós devemos nos fazer escravos e nos enxergarmos como escravos de Cristo, por um motivo. Olha para quem está ao teu lado, diga o motivo. Diga assim, você não sabe viver. Eu não sei viver. Ser humano faz tudo errado. Tudo. Sim ou não? Não é questão partidária, política, não. É ser humano. Aonde tem ser humano, a coisa ferra. Faz tudo errado. Na família, nos negócios, na cidade, no mundo. A gente faz tudo errado. Sabe, você está namorandinho, bonitinho, e vai dar casamento, e está tudo legal, e de repente você estraga tudo. Eu não sei se eu amo ela. Você está entendendo como a gente tem o potencial destrutivo? Está trilhando uma carreira promissora, profissionalmente está crescendo, e de repente você diz, eu preciso de umas férias. Vou me encostar aqui no seguro-desemprego, tirar uma temporada, patrocinada pelos trouxas, e aí então depois eu procuro um trabalho. Isso somos nós. Destruímos famílias, destruímos filhos, destruímos casamentos, destruímos igrejas, cidades, escolas, bairros, países, cidades, enfim. O ser humano não sabe viver. E por isso que Cristo, aquele que veio nos trazer vida e vida em abundância, diz, já que você não sabe viver, escolha ser escravo da minha palavra, porque eu sei viver. Eu sei o caminho da vida e posso te direcionar a viver a vida. Porque, aliás, a palavra diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui querem ser escravos da paz? Não, pastor, eu não quero ser escravo. Quantos aqui querem ser escravos da alegria? Escravos da justiça, da retidão, da integridade. Você está vendo, no final das contas, que a gente quer aquilo que Cristo tem para nos oferecer. Mas o problema é que por conta da nossa teimosia, nós continuamos, por vezes, nos fazendo escravos do pecado e não da justiça. Agora olha só o versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, ou seja, faziam o que dava na teia. Eu amo o sarcasmo de Paulo. Versículo 21. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? Sabe o que Paulo está dizendo? Antes de Cristo, vocês faziam o que queriam. E aí? Deu bom? E aí? Como está teu coração? Desculpa a expressão baixa, mas você dava para quem queria. E aí, como que estão as tuas emoções? Inteirinha? Esperando o príncipe encantado? Você pegava geral, mulherada, e aí? Como que você olha para as mulheres? Como irmãs ou como objetos? Quando você estava longe de Cristo, você fazia o que queria. Administrava o teu dinheiro da forma como queria. Dava calote em todo mundo. E aí, teu nome está no Serasa, no SPC? Quem está batendo na tua porta para você pagar as dívidas? Paulo, ele está jogando a nossa cara, safado. Ele está dizendo, você está vendo? Vocês não sabem viver. Nós não sabemos viver.
Tudo que nós colocamos, a nossa opinião, as nossas ideias, os nossos pensamentos, nós destruímos. Que fruto que vocês colheram da desobediência, a não ser traumas, dores, medo, insegurança, desespero, mágoas. Versículo 22. Mas agora, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Por fim, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que nós não conhecemos o caminho da vida. Nós só conhecemos o caminho da morte. E por não conhecermos o caminho da vida, Paulo diz, seja escravo da justiça. Obedeça a Deus. Obedeça à sã doutrina. Obedeça aquilo que a palavra te diz. E a gente tem um problema bem grande com isso. Porque essa semana mesmo, na minha rede social, eu falei um pouco mais ou menos sobre esse assunto e perguntei no final assim, olha, vamos aqui exercitar nossa memória e coloque aqui um mandamento que Jesus pede para que nós obedeçamos. Enfim, centenas de comentários. Mas se eu for colocar barra de rolagem, enrolar, sabe quais são todas as falas? Praticamente. Amor, amor, ame, amor. Aí tem um problema. De fato, a Bíblia fala que tudo se resume ao amor. Porém, qual tipo de amor? Não é o amor da novela. Não é o amor que você aprendeu na escola. Não é o amor que você enxerga na televisão e que a mídia propaga. Não é esse amor. O amor que a Bíblia revela é o amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. É o amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera, que não tem fim. O amor que a Bíblia nos refere é o amor a Deus acima de todas as coisas, com toda a alma, com todo entendimento, com todas as forças. E sabe o que me assusta? Que por vezes nós ficamos tão hipotéticos que nós esquecemos de questões básicas e práticas da palavra. Por exemplo, amar a Deus acima de todas as coisas é entregar o seu dízimo. Sim ou não? Sim. Ah, é o pastor que está dizendo? Não, é a Bíblia que está dizendo. Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Amar a Deus acima de todas as coisas é perdoar quem te ofendeu. E quanta gente guardando mágoa. Pastor, é que você não sabe pelo que eu passei. Meu querido, você sabe o que Jesus passou? Ele era o puro do rolê. Não cometeu pecado nenhum. Não arrumou treta com ninguém. Tudo certo. Mas ele levou na cruz o teu pecado e o meu pecado, e ele não guarda mágoa de você. Na cruz ele não estava pregado dizendo, ah, Maria, maldita Maria. Esse prego aqui é teu, Mateus. Jogar esse prego na tua cabeça. Jesus estava se fazendo escravo da vontade do Pai. E sabe qual é a expressão mais, eu diria, profunda, genuína, de quem está disposto a obedecer a Deus? Jesus no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não queria ir para a cruz. Assim, não é meu sonho de infância. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Em outras palavras, o que eu quero encerrar dizendo para você é que acerca da nossa vida nós deveríamos fazer a mesma coisa. Nós deveríamos olhar para a nossa agenda e dizer, Deus, se possível, alivia minha agenda aí.
Mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A gente deveria olhar para nossas finanças e dizer: Deus, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E sabe, eu falei sobre dízimo e oferta, mas deixa eu falar um pouco mais sobre a vontade de Deus para a tua vida financeira. A palavra diz que Deus não quer que nós devamos nada a ninguém. A palavra nos ensina que nós não devemos emprestar e pedir de novo aquilo que nós emprestamos. Princípios bíblicos. E talvez você olhe para tudo isso e diga: caraca, eu não concordo. É claro que não concordo, eu também não concordo. É por isso que a gente precisa de Jesus. Porque a gente não sabe o caminho da vida, mas Jesus veio nos ensinar o caminho da vida. E por isso, essa noite, o clamor de Paulo para mim e para você, e o meu clamor para você como pastor é: meu irmão, pare de dar com a cabeça na parede e escolha obedecer a Jesus. Escolha obedecer a Jesus, mesmo que isso doa, mesmo que isso te machuque, mesmo que isso custe. Escolha obedecer a Jesus, a Ele. Eu já contei algumas vezes sobre o meu casamento. Nós esse ano completamos 11 anos de casamento. Os primeiros 4 anos de casamento foram 100% trash. Resumidamente a história, eu tinha tudo para me divorciar. A Lari era bem desequilibrada, meio bicho solto, mas não no nível easy, no nível very hard. E sabe, a minha experiência eu escolhi obedecer a Deus. E o que a Bíblia diz sobre amar a sua esposa? Ame ela sacrificialmente. Sabe o que é sacrifício? Lembra de Jesus, Ele morreu. Então, se por amor à tua esposa você tiver que morrer, inclusive se ela tiver que te matar, que era o meu medo na época, que assim seja, mas obedeça, porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus para aquele que decidiu obedecer a Ele é a vida. E a pergunta que eu te faço é: você quer viver? Você quer ter vida abundante? Por isso, nessa noite, de verdade, não é sobre a igreja, não é sobre o pastor, não é sobre o teu líder, não é sobre ninguém, é sobre o teu relacionamento com Deus. Escolha obedecer a Deus, por mais duro que isso seja. Coloque-se em pé no seu lugar, deixa eu orar com você. Estenda as suas mãos assim. Jesus, nós reconhecemos que não sabemos, não entendemos, não te buscamos, não te amamos, não somos bons. Reconhecemos que não existe recurso nenhum em nós que nos possibilite viver uma vida abundante. Por isso, Jesus, nessa noite, diante da tua palavra, nós nos fazemos escravos do Senhor, escravos da tua justiça, obedientes ao Senhor. Nos dê, ó Pai, zelo, amor, prazer na tua lei, como diz o salmista, que nós tenhamos alegria e prazer na lei do Senhor, porque ela é o caminho da paz, ela é o caminho da vida, ela é o caminho da alegria. Por isso, Jesus, eu clamo a Ti, que todos aqueles que se encontram aqui nessa noite, vivendo hipocritamente contigo, pensando que a tua graça é uma desculpa para viver no pecado, que isso seja desfeito no nome de Jesus, e uma onda de santidade possa começar a fluir nas nossas casas, possa começar a fluir nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa cidade. Espírito Santo, não permita-nos
envergonharmos o Evangelho que é poderoso e nos trouxe salvação, mas que pelo contrário, nós possamos te servir com todo prazer e alegria, sabendo que o nosso destino é a vida eterna juntamente contigo. Abençoa-nos, Jesus, dessa maneira. Dá-nos graça sobre as nossas atitudes pequenas durante a semana. Faça-nos, ó Pai, nos lembrar dos seus ensinamentos, da Tua palavra, para que não pequemos contra Ti. Se existem pessoas aqui, ó Pai, em adultério, que nessa noite haja arrependimento. Se existem pessoas aqui, Pai, nessa noite, largados a vícios, que nessa noite haja arrependimento. Que se existem pessoas aqui, Pai, vivendo de maneira indigna a vida contigo, que haja arrependimento. Leva-nos, ó Pai, nesse lugar de confiança no Senhor, aonde a Tua palavra é o nosso norte e ilumina o nosso caminho. Abençoa-nos, ó Pai, com isso. Abençoa cada um de nós, ó Pai, com essa revelação, com esse encorajamento e com essa graça, para que contemplamos e vivamos tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dê um abraço à pessoa que está ao teu lado. Diga a ela: você é escravo daquilo que obedece.